Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o dom do temor de Deus. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Muito bem, irmãos, nós já tivemos esse primeiro vídeo falando sobre os dons de santificação do Espírito Santo. Convido você a dar uma olhada nesse vídeo e hoje nós vamos aqui já definindo o dom do temor de Deus. Olha só, é um hábito sobrenatural pelo qual o justo, sob o instinto do Espírito Santo, é dominado por um sentimento reverencial para com a majestade de Deus, adquire docilidade especial para apartar-se do pecado e submeter-se à divina vontade, né? Então nós vamos percebendo que o dom do temor de Deus, ele faz a gente ser realmente um filho de Deus a tal ponto de que você ama tanto a Deus que você não peca porque você não quer ofender a majestade de Deus. É uma relação de amizade. Quando verdadeiros amigos estão diante de uma situação que você sabe que pode ferir o outro amigo, você não faz tal ação. Né? Então, normalmente, essa relação ela tem uma relação de temor. Eu amo meu amigo e não quero ofendê-lo. Assim é para com Deus, né? Nós temos uma relação filial com Ele e assim nós evitamos de qualquer forma ofender a Deus. E o Espírito Santo coloca um dom sobre nós, né? Essa força sobrenatural para agir nas nossas virtudes a tal ponto que nós ainda pela força da virtude se eleve ainda mais, tem a maior capacidade de manter-se nessa amizade com Deus pelo temor de Deus, né? É o temor de Deus, né? É o temor de nos afastar do Pai que nos criou e nos ama, de ofender a Deus, que por amor sempre nos perdoa. Nós estamos falando aqui de pessoas que já estão nesse processo de conversão já adiantado, né? Já está aquele processo de oração diária, nós estamos falando disso. Esse processo vai crescendo a vida virtuosa dentro de nós e é claro, o dom do temor de Deus, ele vai robustecendo essa virtude ainda mais, né? Olha só em Provérbio 8:13 está escrito assim: o temor do Senhor é ódio ao mal. Ou seja, quando a pessoa vai caminhando nessa vida da santidade, ela vai, gente, pegando uma aversão a esses pecados, a essas maldades, essas malícias que vivem no mundo. Ele pega aversão e o dom do temor de Deus ainda vem e coloca ainda mais esse temor filial de Deus. É um dom, né, gente? Na busca da santidade, de viver como filho de Deus, o Espírito Santo provoca no coração do homem o sentimento de agradar a Deus, renunciando a toda espécie do mal, né? Quando nós vivemos como inimigos de Deus, a gente vai fazendo pecados atrás de pecados e a gente não se importa com isso. Mas quando a gente está na caminhada com Deus, quando a gente quer viver essa vida virtuosa, o Espírito Santo provoca em nós uma verdadeira aversão a essas coisas do mundo, né? E quando, porventura, na nossa fraqueza, a gente cai, nós ficamos contristados, nós ficamos entristecidos mesmo, porque nós não queríamos fazer. É aquele amigo que falhou com o amigo e vai pedir perdão. Amigo, me perdoa, eu não queria ter feito isso, fui fraco dessa vez. E o amigo verdadeiro perdoa, por isso que Deus nos perdoa sempre, né? Só que esse dom do temor de Deus, olha só, não é somente Deus que vai te amando. O dom do temor vai fazendo com que você ame a Deus, superando todos os pecados que vêm pelo caminho, né? Santa Teresa d'Ávila dizia assim, olha só: move em mim o teu amor de tal maneira que, ainda que não houvesse céu, eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nossa, aqui Santa Teresa vem nos dizer tantas coisas através dessa frase, mas o que fica para mim, e depois você também pode comentar nos vídeos, é essa frase assim que provoca em nós, assim, muitas vezes nós temos um amor por Deus de forma condicional. Eu amo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu tento não pecar porque eu não quero ir
para o inferno. São essas condições terciárias, vamos dizer assim, que faz com que a gente vai se convertendo ao longo do caminho. Mas Santa Teresa vem dizer que o dom do temor, não é esse o caminho. É um caminho de um amor tão grande por esse Deus que é nosso Pai, pelo Senhor Jesus, que o Espírito Santo vai fazendo com que, ainda que não houvesse céu, nós iríamos amar Deus mesmo assim. E ainda que não houvesse inferno, nós temeríamos perder a amizade de Deus mesmo assim. Não é bonito, né? Padre Roio Marinho explica muito bem como é esse dom do temor de Deus, né? Começa com um temor filial imperfeito. Como é que é esse temor, Ronaldo? É o temor que evita o pecado porque nos separaria de Deus, a quem amamos. Ele é imperfeito porque leva em conta o castigo próprio que lhe sobreviria, né? Então, eu não quero falar com Deus porque daí eu vou perder a amizade com Deus. Então você tem um temor imperfeito, né? É o medo do castigo que ele faz temer. Agora, o temor filial perfeito, ele é diferente. É o temor que não desobedece unicamente para não desagradar a Deus, mesmo sem ameaça de alguma pena. Não precisa as pessoas, olha, teme a Deus porque você vai para o inferno. Olha, não faça isso por causa daquilo. Não. Você não faz pecados, você não adota certos vícios na sua vida, você adota certas posturas, né, postura de cristão na sua vida, é porque você ama Deus, é porque Deus, ele é tudo na sua vida, né? Aqui você vai percebendo esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, realmente acontecendo, essa virtude da caridade, o dom do temor de Deus, ele vai entrar na nossa virtude da caridade, esse amor a Deus sobre todas as coisas, ele vai robustecendo, ele vai elevando o nosso amor a Deus. Esse sim é o amor, é o dom do temor perfeito, né? Para que esse dom seja repleto em nós, tem que crescer a caridade que pede o primeiro mandamento. Então entendemos o que diz São Tomás de Aquino. Olha o que São Tomás de Aquino vem nos ensinar. Ó. Só o amor filial perfeito entra no dom do temor de Deus, porque se funda diretamente na caridade e reverência a Deus como Pai. Tá vendo, meu irmão? Como é que nós vamos aprendendo? Você que ainda não viu a virtude sobrenatural da caridade, vamos deixar aqui, né, uma playlist onde vai ter a virtude da caridade, a excelência da virtude da caridade, né, e como ela cresce em nós. É tão importante que você cresça isso, porque no final das contas você vai ver nesse vídeo da caridade. Nós iremos ou não pelo céu pelo aquilo que nós realmente amamos e o que amamos. Olha que interessante. Por isso a gente lembra de Pedro, São Pedro Apóstolo, ele dizia assim, lá na primeira carta de Pedro 1,17, ele fala assim: se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei então com temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? A vossa peregrinação, a minha e a sua, meu irmão, é essa nossa caminhada, é o dia após dia, o nosso cotidiano, é a nossa oração de cada dia, é o nosso amor por Deus que vai pela oração crescendo a cada dia, e é desse jeito que nós vamos crescendo nesse dom do temor de Deus. O Espírito Santo quer derramar, meu irmão, esse dom do temor para fortalecer a nossa caridade e as demais virtudes que nós vamos percebendo com esse conhecimento, né? Olha, se esse vídeo está sendo bom para você, eu acredito que ele possa contribuir com o seu crescimento espiritual, eu vou lhe pedir uma coisinha aqui então, meu irmão, que você curta o nosso vídeo e você compartilha o seu vídeo, esse vídeo com as pessoas da igreja, as pessoas da sua caminhada, da catequese, do grupo de oração, enfim, compartilha com essas pessoas, pede para ela curtir, você também curte aí, né, o nosso vídeo, também curte o nosso canal, se inscreve, aperta esse botão do inscreva-se assim, para que o nosso vídeo possa crescer e chegar a outras pessoas. O YouTube vai espalhando esse vídeo à medida com que ele é cada vez mais curtido e visto. Olha que top, não é verdade? O seu crescimento espiritual vai ser para outros também. Aí vem esse pedido meu para você. Vai curtindo no nosso canal, tá bom? 3 atitudes principais de quem está sob o temor de Deus. Olha só, gente, o vivo sentimento da grandeza de Deus e extremo horror a tudo que ofende a Deus na sua infinita bondade, né? São Domingos Sábios dizia assim: antes morrer do que pecar. A pessoa vai pegando um horror do pecado.
né? A outra atitude é uma viva contrição dos menores faltas cometidas por haverem ofendido a Deus, de que nasce um desejo ardente e sincero de reparar com penitência e amor, né, meu irmão? Então quem está vivo sob o temor de Deus não tem dificuldade de buscar o sacramento da confissão. Ele sabe que o pecado fere a alma humana e a igreja coloca o sacramento da confissão como um sacramento de cura. Ora, se nós pecamos e ficamos feridos pelo pecado, nós precisamos ser curados. E o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, é justamente o remédio que a gente precisa para retomar. Então, quem está sobre a ação do dom do temor de Deus, não fica receoso de buscar um padre, de dizer aos padres os seus pecados e procurar buscar sanar as feridas espirituais que o pecado causa em nós, né? É um cuidado constante para evitar ocasiões de pecado. É cuidados que vêm pela oração, é cuidados que vêm pelas ocasiões onde você peca, quando você que é jovem, você que é adulto, você que gosta de falar mal da vida do outro, você deve perceber na sua vida, como eu tenho que perceber na minha também, quais são as ocasiões onde a gente mais cai no pecado. Cada um de nós, nesse momento, é necessária aquela reflexão, aquela meditação particular, de você perceber a hora que você reza, a hora que você está com Deus, mas as horas que você falha e as horas que você peca contra Deus. Observa isso e tenta caminhar a sua conversão diante disso, não é verdade? O crescimento do dom do temor de Deus na nossa vida. Olha só, ele se dá por 3 estágios. O dom do temor de Deus produz em nós o horror ao pecado e forças para vencer a tentação. Então veja, lembra daquela passagem, Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então quando Deus permite a tentação na sua vida, não é porque Deus quer te ver pecar, não, é porque Deus quer ver você se santificar. A prova da sua santificação é a sua fidelidade com Deus. E esse Espírito Santo, que nós precisamos ser fiéis a ele nos é suficiente nessa caminhada. E nós podemos vencer as tentações. Basta confiar em Deus, não é verdade? Além do horror, ocorre uma adesão a Deus em profunda reverência, né? O ver, você vai percebendo pelo vídeo que tem aqui disponível, vídeo presença da inabitação trinitária de Deus, né? Quando você vai cada vez mais entrando na vida com Deus, na oração, nessa vida mística, no silêncio que você vai buscando, você vai percebendo a morada de Deus ali, que é o seu coração, sendo preenchido pela luz divina, sendo preenchido pela caridade divina. Obviamente que uma alma assim, desse jeito, afugenta tudo que é trevas, né? Evitam-se as coisas que, sem ser pecado, são sinais de imperfeição, sabe? Conversas frívolas, né? Leituras desnecessárias que não edificam em nada, aqueles entretenimento barato, aqueles vídeos do YouTube que não acrescentam em nada na sua vida. Cada vez que você vai caminhando no temor de Deus, você percebe que o tempo para nós é salutar e a todo momento você pode encaminhar na sua conversão. O temor de Deus produz em nós um efeito maravilhoso, é o amor filial e essa amizade com Deus. Esse vídeo da presença de inabitação, nós vamos aprofundar nisso. Nós aderimos de tal forma a Deus que a gente se afasta de tudo o que possa nos afastar dele, né? Tudo aquilo que nós vamos percebendo pela ação do Espírito Santo, pela moção dele, essas coisas vai te afastar de Deus, meu filho. A nossa alma vai logo sendo dócil, por isso que a gente colocou no início aqui do vídeo, né? É um hábito sobrenatural sob o instinto do Espírito Santo que dá um sentimento reverencial a Deus, né? E adquire uma docilidade especial para se apartar do pecado, né? Então, pela presença de Deus em nossa vida, rapidamente, sobre a moção do Espírito Santo, nós vamos percebendo que algo não vai edificar a nossa alma, que pelo contrário vai nos encaminhar ao pecado. Logo, tão logo, nós vamos renunciando aquilo, não é verdade? A alma sente-se livre e experimenta um desprendimento divino, né? Uma fé e uma confiança que é característico desse período da vida espiritual. Então o dom do temor vai aumentar também a virtude sobrenatural da esperança, a virtude sobrenatural da fé. Sobre o dom do temor de Deus, essa virtude, a virtude da caridade vai se elevando, vai crescendo dentro da nossa vida, né? O máximo desse dom é chegar ao nível que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino de Deus, tá bom, meu irmão? Esse é o dom do temor de Deus. E se você tiver algum comentário, se você quiser perguntar alguma coisa, estamos sempre disponíveis aqui. A cada sexta-feira nós vamos estar falando novamente aqui, e o nosso próximo vídeo vai ser sobre como esse dom do temor de Deus infere, né, como ele interfere, aliás, nas outras virtudes. Meu irmão, vamos terminar aqui com uma oração, que é a oração do Espírito Santo contra as tentações, né? Ó Divino Espírito Santo, vós que me esclareceis tudo, que iluminais todos os meus caminhos, para que eu possa atingir a felicidade. Vós que concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas, até o mal que tenham feito. A vós que estáis comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo que sou, por tudo que tenho, e confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca me afastar de vós, por maior que seja a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia juntar-me a vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos.